Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e hoje eu vim falar para vocês sobre o incrível, maravilhoso, sensacional Dom Quixote do Miguel de Cervantes. O Dom Quixote de la Mancha é um clássico ocidental, é considerado um dos primeiros ou o primeiro romance moderno. O primeiro volume foi publicado em 1605 na Espanha e o segundo em 1615. E o meu objetivo principal desse vídeo é fazer com que os leitores, vocês, percebam que o Dom Quixote, além de um grande clássico, é um livro extremamente acessível. Então, falando rapidamente sobre a história e os personagens, Dom Quixote é um cara que mora na Espanha, numa região chamada La Mancha, um vilarejo, e ele é um cara que lê muitos romances de cavalaria. Em 1600 e pouco, os romances de cavalaria já são uma coisa extremamente obsoleta, porque são romances medievais, e a época medieval já tinha passado. Mas basicamente são histórias de nobres cavaleiros que andam pelo mundo salvando e melhorando a vida de pessoas fracas e oprimidas. O Dom Quixote, de tanto ler esses romances, começa a acreditar que a missão dele é ser um cavaleiro andante e ajudar diversas pessoas por aí, inclusive pessoas que não querem ser ajudadas ou que não podem ser ajudadas simplesmente. Então o que acontece? Aqui dá pra ver uma imagem, o Dom Quixote com uma armadura. Ele encontra uma armadura antiga lá na casa dele, veste aquela armadura, arranja um cavalo, que é um cavalo magro, tísico, chamado Rocinante. Ele monta no Rocinante e sai por aí à procura de aventuras e à procura de melhorar a vida das pessoas. Só que a cavalaria andante, os cavaleiros, os conceitos medievais já são muito antigos, em 1600. Então ele é um cara anacrônico. Ele é alguém medieval numa sociedade moderna, por isso ele é considerado louco. Aliás, ele cria todas as situações na cabeça dele. Então, o famoso episódio do Dom Quixote lutando contra um moinho de vento é uma das primeiras aventuras. É o momento em que o Sancho Panza, que é o seu fiel escudeiro, se junta a ele. O Sancho monta num burrico e acompanha o Dom Quixote por onde ele for, levando as provisões que ele precisa, ajudando ele em determinados momentos. Mas o que acontece naquela aventura dos moinhos de vento é que o Dom Quixote enxerga os moinhos e vai lutar com eles achando que eram gigantes que estavam ameaçando o vilarejo e tal. E o Sancho fala, Senhor, são moinhos de vento, por que o senhor está atacando? E quando o Dom Quixote leva um pau dos moinhos, ele fala que existem magos que estão contra ele nessa missão dele e que transformam tudo à sua volta. Então, eram realmente gigantes e que esses magos malignos transformaram em moinhos de vento. Então, para o Dom Quixote, tudo o que acontece é muito mágico ao redor dele, é muito encantado. E ele e o Sancho se dão mal na maioria dos casos. Aliás, é um ponto até um pouco assustador para a gente, porque eles sofrem muita violência, eles recebem socos, pontapés, xingamentos, quebra-dente, sai sangue, quebra costela, sabe? E a gente ri dessa violência. Mas aqui em 1600 e pouco, a violência e a loucura são coisas com as quais as pessoas lidam rindo. E, gente, o que mais me chamou a atenção no livro é o estilo do Cervantes. É uma história muito, muito, muito engraçada. Eu ria alto lendo Dom Quixote. Então, a tônica do meu vídeo hoje é essa. Não tenham medo do Dom Quixote. Ele é de uma linguagem muito acessível. Ele tem uma história divertidíssima, ao mesmo tempo que suscita muitas críticas, eu já vou falar um pouquinho sobre isso, e que por isso ele é um clássico. O que cansa no Dom Quixote é o tamanho, ele é muito, muito, muito grande. Eu li o primeiro volume, aí na primeira metade do segundo volume foi super arrastada a leitura para mim. Mas o Cervantes não perde o tom. A gente tem então essa história do Dom Quixote buscando aventuras, que é a linha principal da história, e começam a acontecer várias dessas aventuras. É como se fossem vários episódios de uma série, por exemplo. Então, uma hora o Dom Quixote vai lutar contra o moinho achando que é um gigante. Outra hora ele vai tentar encontrar a sua musa inspiradora, que é a Dulcinea del Toboso. Gente, eu só lendo que eu percebi, a Dulcinea não existe.
O Dom Quixote cria uma musa inspiradora na cabeça dele, na verdade inspirada numa camponesa que não é nada nobre, que não é nada fina e recatada e bela, não é isso. Mas na cabeça dele ela é a melhor mulher do mundo, a mais virtuosa, a mais formosa, ele usa esses termos o tempo todo. E ele defende tudo em nome dela. E tá tudo na cabeça dele. Ao mesmo tempo que a gente tem esse humor constante, a gente também tem essas críticas, como eu falei, algumas reflexões sobre a loucura, sobre arte. Em determinado momento, dois personagens discutem qual é o papel da literatura, que é uma discussão que a gente tem até hoje, né? A literatura, ela serve só para entreter ou ela deve ensinar também? Será que toda literatura de entretenimento é necessariamente ruim? Isso é muito legal para pensar, porque o próprio Dom Quixote nasceu como uma literatura de entretenimento. É um livro extremamente despretensioso. O autor escreveu para ser alguns contos e fez tanto sucesso que ele precisou escrever uma história completa e um segundo volume 10 anos depois. Foi esse o fenômeno Dom Quixote na Espanha, na época, no século XVII. Aqui a gente tem algumas críticas a autoridades e a normas sociais também, algumas reflexões sobre solidão, sobre coragem, amizade, fidelidade. O Sancho Panza é a tradução literal de fidelidade ou de lealdade, né? O Dom Quixote, ele é um personagem muito sonhador e muito idealista. E ele só quer fazer o bem, reduzir as injustiças, reduzir as maldades. Porém, ele escolhe um caminho totalmente incompreensível para a sociedade ao redor dele. E aí que vem um pouquinho a questão da solidão e da loucura, né? Sobre essa crítica a autoridades, o Cervantes usa alguns mecanismos bem interessantes de colocar essas críticas na boca de alguns personagens, já questionando-as com outros personagens. Então, você não sabe se aquela é a opinião do autor ou não. Lembrando que existia a Inquisição na Espanha, na Península Ibérica toda nessa época. Então os livros passavam por uma censura. É interessante pensar algumas personagens femininas que aparecem aqui na obra. Óbvio, por um lado a gente tem personagens extremamente machistas, em 1605, né? Que dão opinião sobre as mulheres, que falam que tal mulher é desalmada, que condenam algumas mulheres por comportamentos que não são considerados femininos ou não são considerados recatados. Mas, por outro lado, ele dá voz a algumas mulheres aqui. Não todas, tá? Mas algumas personagens, elas têm voz para rebater esses argumentos. Então, é interessante pensar esses dois aspectos do feminino que são apresentados no livro. E, por último, eu queria falar dessa edição. Eu li o Dom Quixote nesses 2 volumes da Penguin Companhia. Essa versão que eu comprei veio num box, esse pequeno boxezinho de papelão. Esse aqui é o primeiro volume, tem 600 e tantas páginas. Esse aqui é o volume, mais 600 e tantas páginas. Essa edição conta com algumas mini-biografias, mini-biografia do Cervantes, que é o autor, dos tradutores para o inglês e para o português, e contém também alguns textos de apoio. No final do segundo volume, por exemplo, a gente tem um texto do Jorge Luiz Borges falando sobre a importância do Quixote. Então, lembrando, essa edição não tem orelha, mas ela é bem confortável de ler, a diagramação é espaçada, as letras são pequenas, mas totalmente legíveis, não tão pequenas quanto parecem no vídeo, tá? Mas o que eu mais tenho a elogiar nessa edição, com certeza, é a tradução. A tradução foi feita pelo Hernani Só, e no começo tem um texto dele incrível falando sobre a questão da tradução. Lembrando que o tradutor é aquela pessoa que vai reescrever a obra. E o Hernani diz que ele tem um problemão na mão. 2, né? Primeiro, que é um grande clássico, então você tem que tomar muito cuidado com um texto desses. E o segundo é que o texto, além de ser diferente pela língua, então foi traduzido do espanhol para o português, tem o problema do tempo, que não é um espanhol contemporâneo, a gente está falando de um espanhol do início do século XVII. E aí ele ficou pensando como que eu vou traduzir isso para um público brasileiro atual. Então as escolhas que ele faz são em manter o sentido, em manter o humor da obra, e eu achei que ele foi extremamente bem sucedido nesse propósito. Porque o tanto de risada que eu dei não está escrito. Então, sério, eu recomendo muito essa edição. Eu vou deixar aí embaixo, eu sempre deixo, os links para se você quiser comprar esses livros pela Amazon.
Comprando por esses links, você ajuda o Redemoinhando. Eu recebo uma comissão de mais ou menos 9% no valor do livro. Mas aí embaixo eu vou deixar essa edição da Penguin Companhia, que eu achei magnífica, principalmente por conta da tradução. Eu vou deixar também outras opções de editoras que também publicaram Don Quixote. E o que eu queria dizer é que eu recomendo demais a leitura do Don Quixote. Esse foi um dos livros que eu tinha me comprometido para ler em 2016 e eu não me arrependi. Teve um momento que eu desanimei, sim, por causa do tamanho, mas a história é divertidíssima, a linguagem é super acessível e os personagens são apaixonantes, né? Eu já terminei o livro há mais de uma semana e eu tô tentando superar ainda o Don Quixote, o Sancho Panza. Então, com certeza, esse foi um livro que entrou para os meus favoritos da vida. Se você já leu, por favor, deixa aí embaixo a sua opinião, se você concorda com o que eu falei. Eu realmente espero que esse vídeo inspire pelo menos uma pessoa a ler o Don Quixote, porque ele merece. Agora eu entendo porque ele é um clássico. E só lembrando, não tenho medo do clássico. É um livro fácil de ler. Eu tinha medo de que esse livro fosse difícil. Ele é muito fácil e ele é muito engraçado. Vão firme, vão com força, que vale muito a pena, tá bom? Deixa um joinha aí pra mim se você gostou do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!